a leitura de todo o Salmo, como nós mencionamos na última semana e também hoje pela manhã. Nós vamos fazer essa última parte do livro de Jó, basicamente essa última parte do livro de Jó. Nos cultos à noite, nós estávamos fazendo as quintas e nós resolvemos mudar. Encerramos a exposição do texto de Atos há 2 domingos atrás, e então resolvemos trazer a exposição do texto de Jó para o domingo à noite. Então hoje nós vamos começar uma nova sessão do livro, que começa a partir do capítulo de número 32 e basicamente vai até o capítulo 37. E esse é o primeiro texto para a nossa reflexão. Então eu gostaria de pedir que você abrisse sua Bíblia e acompanhasse a leitura dessa passagem comigo. Jó, capítulo de número 32, versículo 1 até o verso de número 22. Diz assim o texto: Cessaram aqueles 3 homens de responder a Jó no tocante ao se ter ele por justo aos seus próprios olhos. Então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão. Acendeu-se a sua ira contra Jó, porque este pretendia ser mais justo do que Deus. Também a sua ira se acendeu contra os 3 amigos, porque mesmo não achando eles o que responder, condenavam a Jó. Eliú, porém, esperava para falar a Jó, pois eram de mais idade do que ele. Vendo Eliú que já não havia resposta na boca daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu. Disse Eliú, filho de Baraquel, o Buzita: Eu sou de menos idade, e vós sois idosos. Arreceei-me e temi de vos declarar a minha opinião. Dizia eu: falem os dias, e a multidão dos anos ensine a sabedoria. Na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Os de mais idade não é que são os sábios, nem os velhos, os que entendem o que é reto. Pelo que digo, dai-me ouvidos, e também eu declararei a minha opinião. Eis que aguardei as vossas palavras e dei ouvidos às vossas considerações. Enquanto, quem sabe, buscáveis o que dizer. Atentando, pois, para vós outros, eis que nenhum de vós houve que refutasse a Jó, nem que respondesse às suas razões. Não vos desculpeis, pois, dizendo: achamos sabedoria nele, Deus pode vencê-lo e não o homem. Ora, ele não me dirigiu palavra alguma, nem eu lhe retorquirei com as vossas palavras. Jó, os 3 estão pasmados, já não respondem, faltam-lhes as palavras. Acaso devo esperar, pois não falam, estão parados e nada mais respondem. Também eu concorrerei com a minha resposta, declararei a minha opinião, porque tenho muito o que falar, e o meu espírito me constrange. Eis que dentro de mim sou como o vinho, sem respiradouro, como odres novos, prestes a arrebentar-se. Permiti, pois, que eu fale, para desafogar-me. Abrirei os lábios e responderei. Não farei acepção de pessoas, nem usarei de lisonjas com o homem, porque não sei lisonjear. Em caso contrário, em breve me levaria ao meu Criador. Até aí, meus irmãos. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, clamando a Ele pela iluminação e a direção do Seu Espírito Santo sobre nós. Oremos, meus irmãos. Ó Deus bendito, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti em oração e Te louvamos pela bênção que o Senhor nos concede de estarmos reunidos nesta noite e agora de forma especial para ouvir a exposição da Sua palavra. Nós clamamos, ó Deus, pela direção do Teu Espírito Santo sobre nós e pedimos que o Senhor abra os olhos do nosso coração e nos dê compreensão da Sua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, o tema para a nossa reflexão nessa noite, especialmente as crianças,
farão a anotação, é uma nova voz. Esse é o tema para a nossa reflexão, uma nova voz. E é um tema, acredito eu, que traz à tona algo que acontece, há uma novidade que nós vemos aqui sendo descrita e narrada a partir do capítulo de número 32 do livro de Jó. Nós caminhamos até aqui. O livro de Jó é um livro longo, é um livro extenso, mas é um livro cheio de sabedoria. E nós temos visto, meus irmãos, quão grandes ensinamentos o Senhor tem para nós a partir desse livro, desde os seus primeiros capítulos. Nós podemos ver até aqui uma estrutura bastante clara. Então, nos capítulos 1 e 2, nós temos ali o pano de fundo, ou prólogo do livro de Jó, onde o texto narra as circunstâncias que levaram o Senhor, de forma soberana, a providenciar o sofrimento na vida de Jó. Depois do capítulo 3 até o capítulo de número 31, nós vemos uma série de diálogos. E se você se lembra, Jó, ele é advertido até aqui por 3 de seus amigos que, segundo o texto sagrado, vinham do Oriente. Do capítulo 3 até o capítulo de número 31, então, há inúmeras sessões de diálogo, onde Jó fala e cada um dos seus amigos responde. E o que nós vimos, irmãos, é que aqui a réplica, a tréplica, até que quando nós chegamos ao final dessa sessão, nós vemos que cada um deles vai se calando. Eles já não têm mais o que falar. As suas palavras cessaram e cada um deles se emudeceu. Na última parte dessa segunda sessão do livro, que começa lá no capítulo de número 29, nós vemos o último discurso de Jó. E é como se Jó, inclusive, por um tempo, se silenciasse, para dar então aos seus amigos a oportunidade de que eles falem mais uma vez, a oportunidade de que eles refutem Jó. E se você se lembra, aquilo que os amigos de Jó vinham afirmando ao longo de todos esses capítulos é que Jó era culpado. Ele era culpado de pecados graves e por isso ele estava sofrendo. Os seus sofrimentos, portanto, eram resultados claros e diretos dos seus próprios pecados. Afinal de contas, para os amigos de Jó, as coisas elas funcionaram assim. Se você vive bem e faz o que é reto, Deus vai te abençoar. Mas se você vive mal e peca, Deus vai te amaldiçoar. Para os amigos de Jó, então, as coisas eram dessa forma. Se você é justo e bom, tudo lhe vai bem. Mas se você é mau, tudo lhe vai mal. E como Jó está sofrendo aqui, os seus amigos chegam à conclusão lógica para eles. Obviamente, Jó havia pecado contra o Senhor e por isso ele está sofrendo. Mas Jó argumentou e refutou cada um dos seus amigos ao ponto de que eles ficassem sem palavras. E nós chegamos então na última parte dos versos do capítulo 29 ao 31, onde nós vemos talvez o discurso mais longo de Jó até aqui, onde no capítulo 29 Jó faz uma apresentação biográfica da sua vida e como ele havia sido abençoado por Deus, e ali Jó demonstra de alguma forma ter saudade daquele tempo. Afinal, naquele tempo Deus me abençoava. Então Jó faz um contraste no capítulo 30 com o seu presente. Afinal de contas, ele havia perdido tudo. Jó perdeu seus filhos, Jó perdeu seus bens, e Jó está aflito e entristecido porque havia inclusive perdido o respeito dos seus amigos e daqueles que antes haviam sido socorridos por ele. E então no capítulo de número 31, o que nós vemos é uma declaração de inocência por parte de Jó. Jó faz uma declaração formal e por escrito. Versículo 35
do capítulo 31, Jó diz isso: tomara eu tivesse quem me ouvisse, eis aqui a minha defesa assinada. Eu sou inocente das acusações que me fazem. E então o capítulo termina com as seguintes palavras: fim das palavras de Jó. Aparentemente não há mais o que ser dito, foram tantas e extensas as discussões, mas depois desse diálogo tão extenso, o texto bíblico nos mostra que surge uma nova voz. E talvez, meus irmãos, a voz que menos se esperava ouvir, a voz de Eliú. E talvez você não tenha percebido, nenhum de nós percebeu, que evidentemente o texto não havia feito menção a respeito disso, mas não tinha ali apenas 3 amigos, eram 4. Mas durante todo esse diálogo, Eliú, aquele jovem homem que contemplava o debate, o sofrimento de Jó e as acusações que os outros 3 amigos haviam feito, estava ali ouvindo em silêncio. Uma das razões pelas quais o texto vai mostrar isso para nós, Eliú permaneceu em silêncio ao longo de todo esse tempo, é que Eliú era um homem jovem, e ele era o mais jovem de todos eles. E por isso, então, Eliú permaneceu em silêncio, de forma reverente e até mesmo respeitosa em relação àqueles homens mais velhos que estavam ali e que haviam tomado a iniciativa de falar a Jó. Mas diante desse cenário, Eliú então toma a palavra. Ele agora começa a falar. E a pergunta que nós nos fazemos é: o que Eliú tem a dizer? Será que depois de tanto que foi dito, será que depois de tudo o que foi dito, há ainda algo novo a ser dito? Algo que pode ser acrescentado a tudo aquilo que foi dito e afirmado anteriormente, seja por Jó ou pelos seus amigos? Bom, nós cremos que sim, há ainda algo novo, há uma nova visão que será apresentada aqui a partir do capítulo de número 32. No capítulo 32, nós vemos então a iniciativa de Eliú e o seu discurso, basicamente a partir do capítulo de número 33. Então hoje nós não vamos entrar necessariamente naquilo que Eliú disse, mas nós vamos entrar aqui no capítulo de número 32, onde o texto narra não apenas a iniciativa de Eliú, mas narra também as suas motivações. E aí a primeira coisa que eu gostaria de considerar com os irmãos, do versículo 1 até o versículo de número 10, é que a passagem nos mostra, meus irmãos, que há uma sabedoria maior e superior que a sabedoria humana. Então esse é o primeiro ponto que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Há uma sabedoria maior e superior à sabedoria humana. E nós vemos isso nessa passagem, meus irmãos, dos versículos 1 até o versículo de número 10. Mas nos versos 1 ao 5, de alguma forma, o texto vai fazer aqui uma apresentação de Eliú. E é curioso, porque até aqui o texto vai trazer uma informação a respeito de Eliú que ele antes não havia trazido a respeito dos seus demais amigos. Que informação é essa? Nós vemos aqui no versículo de número 2, que o texto nos mostra que Eliú, ou na verdade no versículo de número 2, o texto nos mostra uma pequena, mas importante genealogia a respeito de Eliú. De nenhum dos outros amigos de Jó o texto havia dado qualquer informação a esse respeito, mas de alguma forma e por alguma razão o texto ele nos apresenta uma pequena genealogia a respeito de Eliú. Inclusive, obviamente, para que nós tivéssemos essa compreensão, quem é esse homem que agora, de repente, toma a palavra, o que ele tem a dizer? Por que nós devemos ouvi-lo? E essa, com certeza,
questionada aqui, porque afinal de contas ele era jovem. E talvez haja no nosso coração, meus irmãos, uma indisposição em ouvir aqueles que são mais novos do que nós. Será que alguém mais novo do que eu pode de fato me ensinar algo? Será que alguém mais novo do que eu pode de fato ter sabedoria? Por que eu deveria ouvir alguém mais jovem? Essa é uma questão curiosa nas Escrituras. Paulo mesmo escrevendo para Timóteo, que era um pastor jovem. Paulo vai dizer assim: ninguém despreze a sua mocidade. É óbvio que os jovens precisam agir com humildade, mas da nossa parte há também o dever de nos dispormos a ouvir. E aqui o texto vai nos dar algumas razões pelas quais Eliú era alguém que deveria ser ouvido a despeito da sua juventude. E aí então o texto nos apresenta essa pequena biografia que nós encontramos aqui de Eliú. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção no versículo de número 2 é de onde ele era. O texto vai dizer assim: então se acendeu a ira de Eliú. Esse é um ponto importante para o qual nós vamos voltar, mas antes de você focar a sua atenção na ira desse homem, eu queria que você percebesse aqui o que o texto diz mais. Então a passagem diz assim: então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, o buzita, da família de Rão. Meus irmãos, vamos começar por isso, da família de Rão. O que isso significa? Bom, o texto aqui está fazendo referência à região de Arã, na Síria, de onde o Senhor havia chamado muitos dos seus povos. O pastor Joseph Piper, inclusive, comentando esse texto, ele vai dizer que Rão, ou Arã, era o berço da revelação, porque de lá o Senhor havia chamado o seu povo. E aí é uma curiosidade, porque o texto bíblico, quando fala a respeito dos amigos de Jó, diz que eles vieram do Oriente, de lá vinha a sabedoria. Mas Eliú vinha de onde havia a revelação. Mas o texto, ele não vai dizer apenas isso, ele não vai fazer apenas referência à terra de onde Eliú veio, mas o texto vai dizer também que Eliú era filho de Baraquel. E aí talvez você pense assim: pastor, o que isso nos informa? O que isso tem a nos dizer? Primeiro é que o nome Baraquel significa abençoado por Deus. E eu sei, meus irmãos, nos nossos dias, quando nós escolhemos os nomes para os nossos filhos, nós escolhemos os nomes normalmente por afinidade, ou mesmo porque gostamos de como ele soa, ou até mesmo do seu significado. Às vezes, quando você escolheu o nome do seu filho, você pensou muito bem antes a respeito do que esse nome significa. E eu sei também que você pensou na possibilidade de escolher um nome que não fizesse que ele se tornasse vítima de bullying na escola mais tarde. Mas, nos tempos das Escrituras, o nome de alguém não significava ou não representava apenas o gosto pessoal do pai ou da mãe, mas descrevia um tipo de relacionamento que essas pessoas tinham com Deus. Nós podemos nos lembrar de como o Senhor, na história da revelação, ele muda o nome das pessoas. Abrão passou a se chamar Abraão. Jacó passou a se chamar Israel. Há, portanto, um significado. Há um significado. E aqui, meus irmãos, o texto nos mostra que esse homem se chamava abençoado por Deus, o que muito provavelmente descrevia o tipo de relacionamento que ele tinha com o Senhor. Mas o texto vai dizer, filho de Baraquel ou buzita. O que é buzita? Buzita vem de Bus, ou da terra de Bus. E aí eu creio que talvez você se lembre, mas o texto bíblico vai dizer
que Jó era da região de Uz. E agora nós temos uma informação de que Eliú, filho de Baraquel, também era um buzita. Quem era Uz e Buz? Nomes diferentes, não é? Provavelmente não são nomes que você escolheria para dar para os seus filhos, mas aqui se tratam de irmãos, Uz e Buz, que eram filhos de Naor, irmão de Abraão. Curioso, não é, meus irmãos? Curioso. Então, o que nós podemos aprender com isso, meus irmãos? É que Eliú, ele vem de um povo, ele vem de uma terra de gente que estava preocupada em se relacionar com o Senhor. Então, de tudo aquilo que a gente pode aprender, ou por que nós podemos e devemos dar ouvidos, ou por que Jó, ou mesmo seus amigos, poderiam dar ouvidos àquilo que Eliú tinha para dizer. Minimamente o texto está dizendo para nós, porque ele vem de um povo que está preocupado em se relacionar com o Senhor. Se os seus amigos antes falaram de acordo com a sabedoria do Oriente, o que nós vemos aqui é que um homem agora está disposto a falar de acordo com a sabedoria do próprio Deus. E aí então o texto ele continua, meus irmãos, e a partir do versículo de número 6, então, é que Eliú começa a falar. Do versículo 1 ao 5, o texto ele apresenta aqui uma biografia, um narrador, aquele que escreve o texto, faz uma breve apresentação para nós a respeito de quem é Eliú. E aí então, Eliú, a partir do versículo de número 6, ele começa a falar. Talvez você pense assim, começou tarde, não é? Poderia ter falado antes, teria poupado Jó de muito sofrimento e de muita acusação. Mas há algumas coisas importantes que nós podemos aprender com uma passagem como essa, meus irmãos. E eu creio que há um princípio aqui que remonta ao texto de Tiago que nós temos estudado na nossa escola dominical, que é sobre a disposição que nós devemos ter para ouvir mais e falar menos. É claro, Eliú vai falar durante muitos capítulos, do capítulo 32 até o capítulo 37 é o seu discurso, mas olha quanto foi dito antes, olha quanto foi falado antes. Mas Eliú ouviu, estava disposto a ouvir. Ele demonstrou na prática aquilo que Tiago vai dizer: nós devemos ter prontidão para ouvir e devemos ser tardios em falar. Eliú gastou tempo ouvindo, compreendendo, entendendo, e nós podemos dizer, inclusive, respeitando aqueles homens que, sendo mais velhos, falaram primeiro do que ele. Eliú demonstra aqui então sabedoria, um homem sábio que aprendeu que a sabedoria diz respeito também a ouvir mais. Mas ele também demonstra aqui honra, respeito e até mesmo humildade quando ele se dispõe a ouvir os mais velhos. Olha como ele vai dizer no versículo de número 6 até o 7. Ele diz: eu sou de menos idade, e vós sois idosos. Arreceei-me e temi de vos declarar a minha opinião. Dizia eu: falem os dias, e a multidão dos anos ensine a sabedoria. Eliú havia entendido, aqueles homens eram mais velhos do que ele. Aqueles homens, em tese, deveriam ter mais sabedoria do que ele. E ele, portanto, deveria respeitá-los. De alguma forma, obviamente, nós estamos tratando de um texto que narra um período anterior à entrega do Decálogo no livro de Êxodo, mas nós vemos aqui um homem que entendeu aquilo que o Senhor nos ensina no 5º mandamento, que diz respeito não apenas a honrar o pai e a mãe, mas toda a autoridade, todo aquele que o Senhor colocou como superior a nós. O Catecismo Maior, tratando a respeito do 5º mandamento, ele estabelece esse tipo de relação de inferior e de superior. Não, obviamente, falando de inferioridade ou superioridade ontológica, essencial,
porque no que diz respeito à nossa essência, todos nós somos iguais, evidentemente. Mas existe uma distinção funcional que o Senhor estabeleceu para que haja ordem. Isso existe em casa, quando nós pensamos na relação de pai e filho. Por isso, honrar pai e mãe, obviamente diz respeito à ordem e mandamento do Senhor, de que os filhos honrem e estejam sempre prontos a obedecer e se submeter à ordem dos seus pais. Meus irmãos, eu sei, esse é um assunto para outro momento, mas como isso é precioso, como isso é precioso. Talvez, não talvez, mas com toda certeza, nós poderemos dedicar tempo e devemos dedicar tempo para compreender esse princípio de respeito e obediência que o Senhor requer ali no 5º mandamento. Por exemplo, quando o texto diz que o filho deve obedecer o pai e a mãe, como deve ser essa obediência, por exemplo? Como deve ser essa obediência? Minimamente nós devemos dizer que ela deve ser pronta e desinteressada. Em minha casa nós temos procurado estudar sobre isso para educar e criar os nossos filhos, e algo que tem chamado muito a nossa atenção, meus irmãos, é que quando a obediência ela é interessada, na verdade ela se torna barulho. Então há esse princípio de autoridade que o Senhor estabelece na sua palavra. Não apenas de pai e filho, mas também no relacionamento de marido e mulher. Há uma relação de inferior e superior. Gostemos disso ou não, mas é assim que a Escritura fala. Há uma igualdade ontológica, mas há uma distinção funcional, onde o marido é colocado por Deus como cabeça do lar e autoridade no seu lar. Há um princípio, portanto, de reverência à autoridade e de submissão à autoridade. Não apenas no lar, evidentemente, mas na própria igreja. Na própria igreja. Quando a Bíblia fala, por exemplo, dos nossos presbíteros, a própria palavra presbítero, você se lembra o que a palavra literalmente significa? Presbítero, a palavra presbítero, ela significa ancião. É aquele que já viveu mais dias do que você e eu, talvez. É normalmente aquele que é mais experiente. Eu gosto muito e gostei muito de uma palavra que eu aprendi aqui no livro de Jó, que é aquele que é encanecido. Você sabe o que é isso? Que palavra diferente, né? É aquele que tem os cabelos brancos. Eu espero muito chegar lá, irmãos. Não sei se eu vou conseguir não, mas eu espero muito chegar lá. Aquele que tem os cabelos brancos. E a Bíblia vai nos ensinar que nós devemos tratar os nossos presbíteros com honra e respeito. Quando a Bíblia fala, por exemplo, de como oferecer denúncia contra um presbítero, ela vai dizer, você precisa de 2 ou 3 testemunhas. Se você não tiver 2 ou 3 testemunhas, essa denúncia ela precisa ser rejeitada. Há a devida honra. Nós devemos honrar e respeitar os nossos presbíteros, os pastores que o Senhor instituiu para o cuidado do seu rebanho. E aqui nós aprendemos algo maravilhoso, meus irmãos, com Eliú, porque Eliú discordava, se não de tudo, de muito do que os homens mais velhos do que ele estavam dizendo para Jó. Mas ainda assim ele os tratou com respeito e reverência. Será que é assim, meus irmãos? Será que é assim que nós tratamos a autoridade? Será que é assim que nós tratamos a autoridade? Em casa, no trabalho, na igreja. Há a devida reverência, o respeito, a honra que deve ser atribuída àqueles que o Senhor instituiu como superiores. Reitero, não ontologicamente, essencialmente, mas de maneira funcional para o nosso cuidado. Não que sejam irrefutáveis ou inquestionáveis, mas até mesmo quando nós discordamos da autoridade instituída, nós devemos fazer isso com respeito e reverência. E aqui é uma lição de respeito e submissão e obediência ao 5º mandamento que nós aprendemos com um jovem. Mas Eliú,
ele vai trazer aqui uma informação muito importante para nós. Uma informação muito importante. Porque Eliú vai chamar a nossa atenção para o fato de que a sabedoria, ela não está nos muitos anos. É óbvio, meus irmãos, que se espera que homens idosos ou mulheres idosos sejam homens e mulheres sábios. Se espera que homens encanecidos tenham de fato sabedoria e sejam instrumento nas mãos do Senhor para a condução da igreja, para a condução dos mais novos, para a condução da família. Mas o fato de nós sermos encanecidos, o fato de sermos idosos, não nos faz necessariamente mais sábios. A sabedoria, é isso que Eliú está nos ensinando aqui, ela não está necessariamente na muita idade. E embora a Escritura vai chamar a nossa atenção para o respeito, a reverência, e é algo que, sem dúvidas, como ocidentais, nós precisamos aprender muito, é respeitar os mais velhos, algo que a Escritura também nos ensina, que a sabedoria não está necessariamente nos mais velhos. E aí nós vemos isso daqui na prática, nesses capítulos todos que vimos até aqui. Homens mais velhos, até mesmo mais velhos do que Jó, agindo de forma totalmente tola, com um juízo equivocado a respeito de Jó. Homens que tinham até alguma teologia, muita da sua teologia era extremamente deturpada. Nós podemos dizer, inclusive, que eles eram os pioneiros da teologia da prosperidade, mas esses homens, aplicando de maneira equivocada a Escritura, eles vão, ao invés de consolar Jó, trazer ainda mais dor diante dos seus sofrimentos. É óbvio que se espera, meus irmãos, que homens mais velhos sejam sábios, mas como nós estamos vendo aqui, a sabedoria não está necessariamente na idade. E aí nós podemos dizer assim, meus irmãos, como é triste isso. Como é triste você ver homens e mulheres que envelhecem mal. Talvez você já tenha ouvido essa expressão, fulano envelheceu mal. E aí você pensa que isso diz respeito à sua aparência. Engordou, né? Ficou velho, está muito murcho. E você pensa que isso diz respeito à aparência, aquilo que aparenta. Mas, meus irmãos, antes a gente envelhecesse mal assim, porque a gente não cuidou muito do corpo, da alimentação, a gente não fez atividade física, essas coisas são importantes e devemos fazer isso como mordomos daquilo que Deus nos deu. Mas envelhecer mal é envelhecer longe da palavra do Senhor. É envelhecer longe da palavra do Senhor. E aqui, se há algo que Eliú vai nos mostrar, meus irmãos, é que a verdadeira sabedoria, se ela não vem da idade, ela vem de onde então? Ela vem de onde? Ela vem do Senhor. Ela vem do Espírito do Senhor, que habita no nosso coração. Portanto, se nós queremos crescer em sabedoria, então não simplesmente espere os anos passar, mas viva cada dia da sua vida em dedicação à palavra do Senhor. Se você quer ser de fato alguém que serve como instrumento nas mãos do Senhor, para ser bênção na vida da igreja, na vida da sua família, daqueles que estão ao seu redor, então nós precisamos viver uma vida que seja totalmente comprometida com a palavra de Deus. Ou seja, meus irmãos, nós devemos diariamente nos debruçar à leitura da palavra, devemos nos dedicar a compreender a palavra, a assimilar a palavra, a internalizar a palavra e a viver uma vida de oração, buscando a conformidade do nosso coração pelos meios de graça com o nosso Senhor Jesus. Apenas uma vida vivida de dedicação à palavra do Senhor, em submissão à palavra do Senhor, resultará
em uma vida de sabedoria. A parte de Cristo, a parte de um relacionamento com Cristo, não há sabedoria. A verdadeira sabedoria está em Deus. A verdadeira sabedoria, como diz o apóstolo Paulo, é o próprio Senhor Jesus, o Verbo encarnado, aquele que, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes assumiu forma de homem. A verdadeira sabedoria, portanto, é viver uma vida de relacionamento com o Senhor Jesus. A verdadeira sabedoria, portanto, ela é maior e ela é superior que a sabedoria humana, porque a verdadeira sabedoria, ela vem do próprio Deus. Não porque ele pode ser ouvido, porque o que ele tem a dizer vem do próprio Deus. Nós vemos isso no verso, especialmente no versículo de número 8, vemos isso no verso de número 18, quando o texto nos mostra que quem o está compelindo a falar é o próprio Espírito de Deus que habita nele. Mas há um segundo ponto que eu gostaria de destacar, meus irmãos, nessa noite, que é o dever e o anseio por trazer a verdade de Deus. Então, o primeiro ponto que eu destaquei aqui é que há uma sabedoria maior e uma sabedoria superior que a sabedoria humana, e essa sabedoria procede de Deus. Mas o segundo ponto que eu quero destacar aqui com os irmãos é que deve haver em nós um anseio por trazer a verdade de Deus. Deve haver em nós esse anseio por trazer e fazer a verdade de Deus conhecida. E aqui eu queria que você voltasse os seus olhos para o início da passagem novamente. Eu queria chamar a sua atenção para uma expressão que ela vai aparecer aqui no texto em 3 oportunidades. No versículo 2, no versículo de número 3 e no versículo de número 5. Então, no verso 2, o texto começa dizendo assim: então se acendeu a ira de Eliú. O versículo de número 3 vai dizer isso de novo: também a sua ira se acendeu contra os 3 amigos. E no verso de número 5, o texto diz: vendo Eliú que já não havia resposta na boca daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu. E por que, meus irmãos, há esse anseio em Eliú, ou por que Eliú está tão irado assim? Então, a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção, meus irmãos, é que talvez você se espante e tenha a propensão de olhar para uma passagem como essa e dizer assim: está vendo? Esse homem está errado, ele age por motivações equivocadas, afinal de contas, ele está irado, ele não poderia se irar. Então as suas motivações não são boas, ou ele deveria ficar quieto mais um pouco e só depois então falar. Mas nós não estamos vendo aqui uma ira passional. Nós podemos dizer que Eliú manifesta uma ira que é justa, uma ira que é santa. Existe ira boa? Existe ira boa. É óbvio que nós não podemos deixar que a ira nos leve ao pecado, e a Escritura vai dizer isso claramente para nós: irai-vos e não pequeis. Mas existe ira boa, irmãos, existe ira justa, existe. E talvez você se lembre que um Senhor chamado Jesus invadiu o templo que havia sido tomado por vendilhões e os expulsou de lá com um chicote na mão. Existe ira justa, meus irmãos. E aqui o texto vai mencionar 2 razões pelas quais Eliú estava irado. A primeira delas, e o texto vai mencionar, ele está irado com Jó. Ele está irado com Jó. E o texto vai dizer para nós, meus irmãos, que ele estava irado com Jó, porque este pretendia ser mais justo do que Deus. E aqui perceba, não é Eliú dizendo isso, é o próprio narrador falando a respeito daquilo que estava incomodando o coração de Eliú. Ele estava irado com Jó, porque Jó
iria ser mais justo do que Deus. Perceba, meus irmãos, Eliú tinha razão, ele tinha motivo para se irar. E ao mesmo tempo, a gente pode pensar assim, mas Jó também tinha motivo para se irar contra os seus amigos, porque eles estavam o acusando injustamente, eles não tinham motivo ou razão para fazer isso. Jó, em momento nenhum, se afirma um homem sem pecado, mas dos pecados que os seus amigos o haviam acusado, ele de fato era inocente. Mas, à medida em que Jó vai sofrendo, embora nós possamos ver aqui que há momentos em que Jó demonstra mais fé e outras vezes em que Jó parece estar mais fragilizado pelas suas circunstâncias, parece que Jó começa então a vacilar. Principalmente quando nós chegamos no final dos seus discursos, lá no capítulo de número 30 especificamente. E aí há um comentarista, meus irmãos, chamado Christopher Ash, é um pastor inglês, que comentando o texto de Jó, ele vai dizer algo muito interessante. Ele diz assim, seu pecado, falando a respeito de Jó, não é o que o levou a sofrer, mas o seu sofrimento o estava levando a andar na direção do pecado. Então é nesse momento que Eliú surge, como alguém que percebe que Jó está agora dando passos numa direção que ele não deveria dar. Não era o seu pecado, evidentemente, que havia causado o seu sofrimento, mas o seu sofrimento estava levando na direção do pecado. O Christopher Ash ainda vai trazer uma outra ilustração, dizendo que Jó era como um jarro, com água limpa, mas que tinha barro no fundo. E quanto mais esse barro é chacoalhado, mais a água vai ficando suja. E parece então que a água do jarro de Jó está ficando mais suja. E Eliú então se ira contra ele. Não por aquilo que ele havia dito em relação aos amigos, mas por aquilo que Jó começou a dizer em relação a Deus. Mas Eliú não está irado apenas com Jó, Eliú também está irado com os seus amigos. E por que Eliú está irado com os amigos de Jó? Porque esses, mesmo não tendo o que dizer, continuavam atacando e acusando Jó de pecados que ele ainda não havia cometido, ou de pecados que ele não havia cometido. Então Eliú, diante dessa situação, ele diz, agora eu não aguento mais, eu preciso falar. Ele se compara aqui a um odre novo que está prestes a arrebentar, está prestes a se romper. E ele então passa a falar. Embora nos versículos 21 e 22 ele deixe claro que ele não tem motivações levianas, as suas motivações são justas. E o motivo pelo qual ele quer falar é porque ele está vendo o nome do Senhor ser maltratado, tanto por Jó quanto os seus amigos. Eliú então se prepara aqui, e a partir do capítulo de número 33 é que nós veremos o seu discurso, e nós veremos o conteúdo daquilo que ele tem a dizer a Jó e aos seus amigos, num desejo profundo de fazer a verdade e a palavra do Senhor conhecida. E aqui, meus irmãos, nós podemos nos lembrar de outras passagens. Eu queria chamar a sua atenção para um texto de Atos, capítulo de número 4. Abra sua Bíblia comigo brevemente nessa passagem, Atos, capítulo de número 4, do versículo 19 a 20. Atos, capítulo de número 4, verso 19 a 20. E aqui nós estamos vendo aquele momento importante, um momento decisivo na vida dos apóstolos, que estavam sendo intimidados e ameaçados pelas autoridades judaicas para que não continuassem ensinando no nome do Senhor Jesus. Mas nós vemos que aqui, meus irmãos, aqueles homens, diante de toda essa imposição
por parte do Sinédrio, eles afirmam não ter como deixar de falar das verdades do Evangelho de Cristo Jesus. Há um desejo, um anseio legítimo por trazer a verdade de Deus à tona. E aí, então eles dizem, mas Pedro e João lhes responderam, julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Meus irmãos, será que há em nós esse compromisso, esse zelo pelo Senhor, de tal forma que não deixamos de expor a verdade do Senhor, de trazer a verdade do Senhor à tona? Eu sei que isso às vezes é desafiador. Expor a verdade, falar a verdade, não é algo simples. É algo que às vezes custa caro. Mas deve haver em nosso coração compromisso com a verdade do Evangelho de nosso Senhor Jesus. Nós devemos estar prontos e dispostos a trazer essa verdade e a palavra à tona em todo momento em que isso for oportuno. Seja em casa, na educação dos nossos filhos, seja no relacionamento de marido e mulher, um conduzindo o outro sabiamente na palavra do Senhor e de acordo com o Evangelho, seja no trabalho, ou seja até mesmo no caixa de supermercado. Eu me lembro que uma vez eu estava na fila do supermercado e na hora que eu fui passar as minhas compras, eu vi que a moça que estava no caixa estava conversando com uma outra e ela disse assim, para a única coisa que não tem jeito nessa vida é a morte. Meus irmãos, que oportunidade de trazer a verdade à tona. Sabe o que eu fiz? Nada. Eu não fiz nada. E eu me entristeço. Confesso para os irmãos que vez ou outra essa cena vem à minha memória e eu me entristeço. Porque ali a bola estava alta, bastava chutar. O resultado não cabe a você. Nós não devemos nos preocupar com o resultado, mas diante das oportunidades que Deus nos dá, deve haver em nosso coração a prontidão e o desejo, meus irmãos, de trazer a verdade à tona. Será que nós estamos verdadeiramente comprometidos com isso? Talvez até aqui não, mas que pela graça do Senhor, a partir dessa vida de intimidade com o Senhor, através da leitura das Escrituras, através da vida de oração, nós possamos crescer em sabedoria, mas também, meus irmãos, em ousadia, para proclamar o Evangelho do Senhor, com fidelidade, trazendo a verdade à tona, quando a palavra do Senhor é suprimida. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Quero convidar os nossos presbíteros aqui à frente, para nos auxiliar na distribuição dos elementos da ceia do Senhor.